Olá pessoal, bom dia! Nossa aula hoje é na Revista Nova, lição 2, Carta aos Hebreus e a Tiago. E na lição 2 o título é A Superioridade de Jesus. Então vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, pela tua bondade na nossa vida, pela noite boa que o Senhor nos deu. E nós queremos te pedir agora que o Senhor venha nos ajudar a termos a atenção devida, a termos a compreensão das tuas palavras e podermos praticá-la também. Por isso, dá-nos agora do teu entendimento, do teu conhecimento. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, na primeira página da nossa lição, ela começa na página 11 e vai tratar do versículo 1 a 3 do capítulo 1. É a introdução do livro de Hebreus. Se você se lembra, lição passada, nós estudamos a autoria, os destinatários e o propósito da carta de Hebreus. E fazendo uma revisão rápida, no ano de 67 depois de Cristo até 70 é a suposição do início dessa redação, da redação do livro de Hebreus. E esse livro de Hebreus foi escrito nesse contexto, o contexto da apostasia. Pessoas dessa época estavam na igreja se afastando, porque havia uma grande perseguição, havia uma pressão do judaísmo e também as pessoas estavam achando que a volta de Cristo estava demorando. Portanto, com as influências dos pensamentos daquela época e principalmente muitas pessoas estavam retornando ao judaísmo, ou seja, muitas pessoas estavam abandonando agora o cristianismo e retornando às práticas, às cerimônias, os ritos do judaísmo. Paulo, então, mandou várias cartas, ele próprio instruiu a igreja antes de falecer, mas agora nós já estamos naquele período que está se aproximando a destruição do Templo de Jerusalém. E é nessa fase em que está debaixo de um governo que persegue os cristãos e que pune com a morte. Lembrando que nós estamos no governo de Nero, no governo de Cláudio, no governo de Vespasiano. São governos que realmente pesaram a mão sobre os judeus. E nem todos os judeus iam para a morte satisfeitos. Muitos também tinham medo. Muitos ainda eram vacilantes, porque iam perder muita coisa e a sua família também seria punida. Portanto, essas pessoas que estão sendo perseguidas vão enfraquecendo na fé. Era necessário que pessoas se levantassem para animar. As cartas de Paulo que nós já estudamos, elas vinham com esse propósito de instruir, animar e combater a apostasia. Mas a carta aos Hebreus, que até o momento a gente não tem uma autoria clara, mas sabemos que ela é inspirada por Deus, essa carta vai apontar já no começo a superioridade de Jesus. Então, nesse contexto, essa carta vem animar, ela vem encorajar e ela vem combater a apostasia. Então, ela vai estimular a esses cristãos a perseverança e vai mostrar aquele argumento que as pessoas lá no judaísmo diziam, que Jesus não era o Messias. E quando uma pessoa apostatava da fé, abandonava a fé, desertava a sua fé, porque apostasia é um termo militar. Então, ela apostasia, ela abandonava a sua carreira, a sua fé. Essa apostasia se dava da seguinte forma: o cristão tinha que estar no meio dos judeus, uma sinagoga, e ali dizer que Jesus era anátema, que todo nazareno é anátema, ou seja, todo nazareno é amaldiçoado. E assim ele podia reingressar
na sua fé religiosa do judaísmo. Portanto, Cristo, que é o alvo do cristianismo, Cristo estava sendo atacado, depreciado. Essa carta, então, vem enaltecer a pessoa de Jesus. Então, do início ao final, e hoje nós vamos estudar basicamente os primeiros 5 capítulos, ela vai valorizar a pessoa de Jesus. E o interessante é que vai com muita delicadeza, porque o autor aos Hebreus, ele não vai depreciar Moisés, ele apenas vai fazer uma comparação com Jesus e vai mostrar a superioridade de Jesus. Não vai retirar os créditos, os méritos de Moisés, mas vai mostrar que em todo o tempo aquilo que o judaísmo valoriza é importante, mas não é aquilo que revela a manifestação de Deus como Jesus. Não é superior ao Filho de Deus, Jesus, manifesto entre nós. Então nós vamos nos lembrar, já no primeiro momento aqui do capítulo 1, quando ele inicia a sua carta, ele vai fazer um relato grande, elogioso da pessoa de Jesus. Então, Hebreus 1, de 1 a 3, eu leio agora. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja que ele vai mostrando todo o valor que Jesus tem. E ele começa dizendo: outrora, ou seja, muito tempo atrás, Deus falou de muitas maneiras pelos profetas. Então o autor aos Hebreus, ele não nega a profecia dos profetas. Ele não nega as palavras anteriores que os judeus valorizam, assim como os cristãos. Por exemplo, Cristo foi anunciado ali em Zacarias 9 e no verso 9. Exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, no asninho, filho de jumenta. É uma profecia que anuncia o Messias Jesus. Outra profecia é Isaías 9:6. Outra profecia é Miqueias 5:2. E tu, Belém, Eufrata, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Também ali em Isaías 7:14. A virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará de Emanuel. Veja que nós temos várias outras profecias que anunciam. Então, por muitas maneiras, ou seja, por muitos profetas, e não foram poucos no Antigo Testamento, eles anunciaram e deram esse recado. Homens imperfeitos avisaram que o Messias viria e como viria. Mas agora ele compara com Jesus. Ele diz que, apesar dessas pessoas terem falado no passado, que Deus constituiu o herdeiro. E ele, Jesus, ele veio manifesto. Significa, ele veio presencialmente. Se a gente comparar com esse período que nós estamos vivendo, a Covid, nós sabemos que muita coisa acontece assim, em vídeo, assim como essa aula, né? E com certeza, ouvir a palavra de Deus de qualquer forma é muito bom. Mas uma aula presencial tem seu valor, não é? E uma aula virtual tem seus limites também. Eu, por exemplo, hoje não posso abraçar os irmãos, as irmãs, não posso apertar a mão, né? Mas se tivesse presencialmente fora dessa época da pandemia, nós estaríamos mais próximos, eu estaria abraçando vocês, ou seja, a manifestação é esse contato pessoal. E Jesus fez isso, ele veio pessoalmente, ele não ficou à distância. E os profetas, apesar de serem homens inspirados por Deus,
boca de Deus na terra, falando e dando o recado correto por aquilo que Deus enviou, mas eles não manifestaram a presença de Deus. Ou seja, eles não eram capazes de encarnar o Espírito de Deus como o Senhor anunciou na sua promessa. Então, Jesus fez isso. Jesus veio, tornou-se carne, habitou entre nós, esteve entre nós e venceu todas as dificuldades. Então, só nessa parte introdutória, ele vai mostrar as qualidades de Jesus. Outra coisa que ele diz aqui é que ele é herdeiro de todas as coisas e que ele fez o universo, sustentando todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 8, você vai observar aquilo que Provérbios 8 diz no seu verso 27 ao 30. Diz: quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras no mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, e era eu o seu arquiteto. Dia a dia, era eu o seu prazer, e me alegrava continuamente na sua presença. Falando da sabedoria, do chamado à sabedoria, e sabemos que Jesus é a sabedoria. Mas também a Bíblia fala que Jesus estava lá em 1 Pedro, ele estava na fundação do mundo. E o livro de Gênesis diz: façamos o homem à imagem e semelhança. Então não há dúvida que o nosso Deus, que estava presente, e é Jesus que estava presente na criação do mundo, ele também esteve presente o tempo todo conosco, no dia e na hora que as profecias anunciaram que ele estaria. Então, a superioridade de Jesus é que ele tem palavra, ele cumpre e ele é o Messias, conforme podemos confirmar. Depois o autor vai tratar aos Hebreus, ele vai mencionar também a majestade de Jesus, que ele purificou os pecados, ele se assentou na majestade, nas alturas com Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus ressurreto, é aquele que foi visto na ascensão e no momento em que a igreja primitiva se constitui ali em Atos 1. Então, nós sabemos que Jesus subiu aos céus e sabemos que ele vive está. Portanto, ele também foi percebido na visão de Estevão, quando Estevão disse que percebia Jesus à direita do Pai, assim que ele estava para falecer no seu martírio. Então é importante a gente observar que a majestade de Deus, de Jesus, ele retomou quando ele ressuscitou. Aqui também a palavra de Deus vai nos apontar como é importante a gente crer, e Jesus citou isso, que os profetas anunciaram muitas coisas, mas que agora, na presença carnal de Jesus, eles estavam tendo aquilo que muitos profetas gostariam de ter. E a nossa lição na página 11 aponta isso, Mateus 13, de 16 a 17. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Mas o apóstolo João também diz isso, no seu capítulo 1, no verso 14. Ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse Jesus, que é Deus na terra, ele esteve presente, manifesto, possível de ser tocado, de ser vivido, e ele aponta isso sem que
anule qualquer palavra dos profetas, porque os judeus dessa época também estavam se apoiando nos profetas. Mas o autor aos Hebreus vai mostrar que retornar ao judaísmo é um retrocesso, é andar no simbólico, andar nas palavras anunciadas e não reconhecer a majestade e a verdade de Jesus entre nós. Então ele vai começar a argumentar, porque ele também vai exortar. Ele vai argumentar, vai provar com a sua argumentação, mas ele vai exortar, ele vai animar, vai encorajar, vai advertir no sentido de impulsionar essa igreja a permanecer na fé. E nós vamos ver a primeira comparação na página 12, quando ele começa a dizer que Jesus é superior aos anjos. E aqui no primeiro capítulo ainda, nós podemos ver, nessa leitura do primeiro capítulo, que ele compara os anjos. Por que ele compara os anjos? Porque os judeus valorizam na sua história do Antigo Testamento todas as manifestações que os anjos tiveram com os irmãos daquela época. Então ele vai falar que na aliança antiga os anjos eram muito presentes. Você se lembra disso, né? Quando ali Abraão ia sacrificar Isaac e imediatamente há ali uma intervenção. Também no Egito, lá no Egito, quando o anjo da morte passa, né, e atinge os primogênitos. Depois eles também têm a intervenção de Jacó, ali quando luta com o anjo. E a gente pode ter também a recordação de Josué, quando encontra com aquela batalha e ele pergunta: quem é você que está de frente para mim? E ele diz: eu sou o capitão dos exércitos, né? Então a gente tem essa experiência. E o quarto homem da fornalha, quando os amigos de Daniel vão para a fornalha e há um quarto homem ali. Então essa experiência dos judeus, e respeitam muito um anjo, porque um anjo caminha na intimidade com Deus. Logo, os judeus não desprezam a pessoa do anjo. E algumas pessoas até buscavam adorar anjos, devido a essa intimidade que eles têm com Deus. Mas essa intimidade que eles têm com Deus é de serviço, inclusive de ministrar a nós. Diz a palavra de Deus em Hebreus 1. Mas Jesus, ele não esteve entre nós apenas como um anjo a nos servir, mas ele veio para nos salvar, ele veio para nos redimir, para sacrificar por nós e assim nos perdoar de todo pecado. Então, ele é superior, porque anjo, ele é ministrador, ele serve, ele traz o recado e volta para servir a Deus. Mas Jesus volta para sentar-se à direita do Pai. Mas Jesus volta para estar recebendo a adoração dos próprios anjos. Então veja que Jesus é superior. E a gente pode ver isso aqui em Hebreus 1, verso 13, quando o autor diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Então, a nenhum anjo, Jesus, o Senhor Deus, programou um plano de salvação. Mas esses anjos estão para servir, eles são ministradores. Diz aqui também Hebreus, do verso 5 ao verso 8, no capítulo 1. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz vento
e a seus ministradores labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, anjo, foi bem claro aqui, ele é ministrador, ele não é superior ao Filho de Deus. E Jesus é superior aos anjos. Mas também no capítulo 2, no verso 5, o texto vai apontar que é importante termos atenção que os anjos não se sujeitaram a morrer por nós, a estar no mundo para se sacrificar por nós. Só Jesus fez isso. E é importante a gente reconhecer a posição que Jesus ocupa. Lá no capítulo de Isaías 61, foi profetizado que Jesus, ele traria a unção de alegria. A vinda dele traria conforto, a vinda dele traria consolo. E essa profecia se cumpre em todo o ministério de Jesus, e anjo nenhum executou isso. Diz aqui no capítulo 61, e o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar-lhe liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então Jesus tornou-se homem como um de nós. Ele assumiu a nossa posição e ele anunciou tudo isso que Isaías 61 profetizou. Então, a unção que Jesus tem faz a diferença. Anjo nenhum tem essa unção. A posição que ele tem diante de Deus, não como ministrador, mas para receber adoração, faz a diferença. Ele é filho. E ele também, quando atravessou tentações, em nenhum minuto ele cedeu. E a gente sabe que um grupo de anjos caiu, desobedeceu ao Senhor Deus. Então, Jesus é superior porque ele venceu toda a tentação. Inclusive, as tentações estão redigidas, estão apontadas lá no livro de Mateus 4. Você pode ler também. Que Jesus é superior a Moisés. É outra parte também estudada no livro de Hebreus, aqui no capítulo 3. Jesus é superior a Moisés. Ele vai comparar a posição de Moisés e de Jesus. E vai mostrar que Moisés foi obediente, que Moisés foi fiel a Deus, que Moisés, em todo o tempo, conduziu o povo. Porém, Moisés teve seu momento de irritabilidade, teve seu momento de desobediência, lidou com o povo com incredulidade e grande parte do povo não entrou na terra prometida, inclusive o próprio Moisés, não é? Porque também desobedeceu. E Jesus, em nenhum minuto, ele no seu período de tentação, de provação, de convívio conosco, ele abandonou a missão, ele desobedeceu ou ele teve dificuldade. E a todos Jesus convida. Mas Moisés, ele também teve oportunidade de construir o tabernáculo, de usar daqueles elementos descritos que o Senhor entregou para que fosse construído e organizado no tabernáculo. E isso faz, então, de Moisés uma pessoa que estruturou a casa que o Senhor pediu. O tabernáculo seria a casa de Deus ali no deserto, uma tenda separada das outras tendas, onde Deus se manifestava naquela tenda. Mas Jesus não. Jesus é a própria casa de Deus. Ele é o próprio Deus e ele habita em nós.
mas a palavra de Deus diz que ele é o arquiteto. Então, o que vale mais? Aquele que construiu a casa ou aquele que organizou, que planejou, aquele que estruturou tudo que ele desejava? Quem é o dono por direito desse lugar? Não é Moisés, mas no judaísmo a gente tinha não só uma hipervalorização da figura dos anjos, porque estavam muito próximos da presença de Deus, mas também tinha uma valorização de Moisés, porque ele entregou a palavra, ele entregou as leis, ele entregou toda a orientação para se agradar a Deus. Mas a palavra de Deus, através do autor da carta de Hebreus, está dizendo que Jesus, ele é o dono da casa. Ele não é um construtor só da casa, ele é a própria casa, ele é o Senhor que por direito se estabeleceu. Então, não há dúvida que Moisés foi fiel, mas Moisés teve seu momento de incredulidade quando Deus disse para ele conversar com a rocha e ele bateu na rocha. E Jesus, em nenhum minuto, ele desobedeceu às orientações do Senhor Deus. Portanto, Jesus é superior a esse conceito de integridade que Moisés tem, porque Moisés é humano e é falho. Então, aqui o autor de Hebreus aproveita, inclusive, o exemplo de Moisés para fazer um alerta. Eles têm 5 exortações e hoje nós estamos vendo 2, né? Que é do capítulo 2, do 1 ao 14 e do capítulo 3, de 7 a 14. Então, a exortação que ele faz aqui é a do versículo 16 a 19 do capítulo 3. Ele diz assim: ora, os quais, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então ele avisa que a incredulidade é um passo para a desobediência. E foi o que aconteceu com esse povo ali no Egito. Então ele aproveita o exemplo de Moisés e do povo, da sua caminhada, da sua jornada, para dizer que eles não entraram no descanso do Senhor. E como é importante a gente manter o nosso coração sensível à voz de Deus, ouvir, receber a fé do Senhor Deus no nosso coração através da sua palavra e estar sempre maleável e obediente à sua palavra. Mas Jesus é esse exemplo para nós. E Moisés é um grande exemplo como um homem, mas ele foi falho. Jesus não. Esse é o alvo dessa nossa lição. Inclusive tem uma frase que o Agostinho, que era aquele teólogo antigo e estruturante também, né, do Evangelho, ele diz aqui: a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Então, não crermos significa não ouvirmos. E o povo de Israel, quando atravessava, o povo hebreu, quando atravessava o Egito, teve muitos momentos de incredulidade. E tudo começava na murmuração. Então, nós temos que ter atenção para não murmurar, para confiar nos projetos de Deus, ainda que a gente não compreenda, mas também para a gente manter-se obediente, porque o caminho inverso é verdadeiro. A murmuração traz a incredulidade e a incredulidade traz a desobediência. E isso faz com que a gente não desfrute do que Deus proporcionou à nossa vida, que é descanso, que é confiança. Só descansa quem confia. Não confia, não descansa. A gente pode observar esse período agora de Covid mesmo, né? Quantas pessoas nós temos desesperadas, quantas pessoas até já só de ouvir falar já tomaram atitudes drásticas
Mas por quê? Porque apenas tem esperança naquilo que se vê, na estrutura, na solução desse mundo. A nossa esperança está em Cristo. E Ele é Senhor para nos guardar, para cuidar de nós e nós tomarmos as medidas e os cuidados por obediência. Então, a obediência faz a diferença. Nós temos que nos lembrar que ainda que a situação esteja nos parecendo impossível, assim como lá no deserto a situação parecia impossível, aquela quantidade de pessoas, porque era um povo inteiro andando no deserto e conseguir sobreviver ao deserto até chegar ao seu destino final, assim também eles tiveram que crer. E hoje nós também não somos diferentes, né? Nós temos desafios, o desemprego, muitas vezes a doença. Nós temos outros desafios, mas o princípio é o mesmo. Por quê? Porque o nosso Jesus, que é superior, Ele é Senhor, Ele é capaz de responder às nossas questões. Voltando à lição, que passa para o seu terceiro ponto, na página 14, no estudo do livro de Hebreus. Então, o ponto 3 é a superioridade de Jesus ao sacerdócio araônico. Então, Arão e o sacerdócio era muito valorizado. Por quê? Porque na aliança antiga, do pacto antigo, Deus separou Arão e a sua linhagem, ou seja, os seus descendentes, para que fossem esses ministradores, né, ao povo, que recebesse as ofertas, que impusesse suas mãos, e assim os pecados seriam transferidos para aquela oferta, e a partir disso o povo receberia, né, o Deus receberia a oferta, ele teria que aspergir, e logo a seguir o Senhor perdoaria os pecados. Então, ele teria que pedir o perdão dos pecados através da aspersão do sangue da oferta e então abençoar o povo. Era a função do sacerdote, uma ponte entre Deus e os homens. Então havia um grupo, uma família e seus descendentes que ali ministrariam diante de Deus apenas. Mas esses homens, eles também eram falhos, humanos. E para que eles fizessem tudo isso, primeiro, eles deveriam apresentar a própria oferta pela sua vida, pedir perdão pelos seus próprios pecados, para então poder ministrar segundo a orientação de Deus e os passos de Deus. Jesus não. Jesus é homem. E na terra, naqueles 3 anos que ele passou conosco, homem, mas ele também é Deus. 100% Deus. Isso significa que Jesus não precisa apresentar perdão, pedir perdão e apresentar oferta pelos seus pecados. Ele não precisa. Então, ele já é superior. Mas Jesus se fez oferta para pedir perdão pelos nossos pecados. Então, veja, Jesus é superior, porque Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que está com a autoridade para ministrar diante de Deus o perdão pela nossa vida, mas ele também se colocou no lugar da oferta, do sacrifício, e com seu sangue ele ofereceu a Deus, Deus recebeu, e porque Deus recebeu esse sangue puro, ali encerrou-se todo e qualquer sacrifício por perdão. Agora, para que recebamos o perdão, precisamos pedir através dessa oferta, desse sacrifício de Jesus. Significa pedir perdão através do sacrifício de Jesus ou em nome de Jesus. Que bom, né? Que conforto nós temos hoje. Então, por isso, de uma só vez, encerrou-se essa cerimônia de sacrifício, a necessidade dessa linhagem sacerdotal, porque hoje nós estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor que é autor da vida e da morte, do Senhor que se fez oferta por nós, daquele que morreu, ressuscitou, vivo está. Glória a Deus, aleluia. Então ele vai apresentar em que Jesus nem um minuto pecou, como já foi dito, até na tentação, quando ele esteve de frente para Satanás,
Sendo ofendido, ele respondeu com a palavra, venceu com a palavra, nos dando inclusive esse exemplo de como vencemos também a tentação, como podemos vencer. Hebreus 4, do verso 14 ao 15, que eu lerei agora. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, no tempo de Moisés, o sacerdote, quando ele iria oferecer sacrifício, ele teria que estar com a sua vida perdoada e com seu primeiro sacrifício feito por si, aceito por Deus. Porque se não fosse aceito, o povo também não receberia o perdão e o pecado, porque ele somente seria a ponte. Mas em Jesus não. Jesus já foi aceito e por isso nós podemos chegar, como diz o verso, confiadamente, com fé, com segurança de que seremos atendidos, porque Jesus é essa oferta perfeita. Então nós podemos entender que Jesus, enquanto Filho divino, ele é superior aos anjos e aos homens. E de que homens o judaísmo está valorizando? Estava valorizando Moisés e o sacerdócio araônico, que vinha da família de Arão. Então, só nesses três primeiros pontos, que também é a parte inicial dos capítulos de Hebreus, o autor está mostrando com muita elegância e com muita firmeza que realmente Cristo é superior. Porque, vou relembrar, o judaísmo apontava que Jesus não era o Messias e muitos crentes dessa época estavam retornando às práticas antigas. Então, era necessário que essa carta, que essa instrução divina chegasse até esses irmãos. Agora eu quero ler junto com vocês o texto bíblico de Hebreus 2, de 14 a 17. Ele é bem interessante. Ele vai mostrar o quão importante é que nós saibamos essa diferença da atuação dos anjos. Ele diz assim: pois ele, evidentemente, não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, se oferecer como sacrifício e oferta para que os pecados do povo fossem perdoados. Então, anjo nenhum fez isso por nós, mas Jesus fez por nós. Amém? A conclusão da lição, e a nossa lição está bem curtinha nesse ponto, está bem objetiva, ela diz que nós temos que estar assim como os hebreus, convencidos, né, de que a nossa fé não deve oscilar, de que a gente não deve ter dúvida sobre a superioridade de Jesus. Por quê? Porque o cristianismo é cristocêntrico. Ele está centrado na pessoa de Jesus, ele está centrado no testemunho de Jesus, no modo de viver de Jesus e naquilo que ele falou e mostrou. Então, se nós temos alguma dúvida sobre a superioridade de Jesus, o cristianismo perde a sua coluna vertebral, perde o seu fundamento. Daí é importante a gente lembrar disso. E hoje nós não temos só o judaísmo, né, que faz essa oposição e essa divergência, mas a gente tem também outras religiões que se opõem à pessoa de Jesus. Então, como é importante a gente ter essa clareza. E o autor aqui fala e nos lembra que ter segurança
da superioridade de Jesus é ter fé firme, sustentada em Jesus. E isso é o antídoto para que o nosso coração não endureça, não haja incredulidade. Porque a palavra de Deus traz fé sobre a nossa vida. Quando lemos a palavra, a fé é derramada no nosso coração. E nós podemos enxergar esses olhos. E nós sabemos que o Antigo Testamento, que o judaísmo valoriza e nós também valorizamos, ele aponta para o Messias. A diferença é que nós sabemos quem é o Messias. Que Jesus é esse Messias. Jesus é esse Emanuel. E nós estamos agora em dezembro cantando exatamente isso. Que Jesus é Emanuel. Que Jesus é o enviado de Deus. É Deus conosco, comigo e com você. A aula que vem, nós estudaremos o perfeito sacerdócio de Jesus. Então, essa explicação vai ficar mais clara sobre o sacerdócio de Jesus na próxima aula. Hoje, então, eu quero terminar essa lição apontando assim como o autor fala na página 16. Ele escreve o texto bíblico que nos diz no verso 12 até o verso 15 do capítulo 3. É bem interessante. É uma recomendação. E é assim que eu quero terminar a minha aula, com essa recomendação. Meus irmãos, cuidados para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as escrituras sagradas se aplica a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as escrituras sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Essa recomendação é para nós até hoje, que enquanto nós estivermos centrados na pessoa de Deus, entendendo que Jesus é a nossa salvação, é a oferta de pecado que Deus aceitou pela minha vida e pela sua vida, mas ele também é o sumo sacerdote que se coloca como ponte entre Deus e os homens. Enquanto nós estivermos exaltando o nome de Jesus por tudo que ele é, acima dos anjos, acima de Moisés e acima do sacerdócio araônico, nós estaremos abertos a confiar plenamente em Deus. O Natal está chegando. Estamos nesse mês cantando quem é Jesus. Que você aproveite bem para exaltar o nome de Jesus com consciência, sabendo quem ele é. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor que está acima de todas as coisas que nós podemos valorizar muito. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é Deus perfeito e completo. Moisés não conseguiu ser tão completo, mas o Senhor é. Muito obrigada, Senhor, porque também Arão, Senhor, e a sua família, escolhida pelo Senhor, tem falhas, mas Jesus não tem. E obrigada porque o Senhor cumpriu todas as promessas de que o Senhor viria, o Senhor veio, e hoje nós temos esse conforto de falar contigo através do teu nome. Muito obrigada por esse nome poderoso que é Jesus, que nasceu, que morreu, ressuscitou, vivo está e é vencedor. E por nós intercede. E é no nome dele que nós oramos agora. Obrigada por essa aula e pelos alunos que estarão assistindo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa semana para você, Deus te abençoe e desde já um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Amém. Tchau.